Você já tentou dar um certo jeitinho para conseguir as coisas no seu tempo e até às vezes envolveu-se no pecado? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, que alegria estarmos juntos mais uma vez, vindo aí para a Semana Santa. Amanhã já começa nosso Tríduo Pascal, então aproveite enquanto ainda é tempo e mude sempre mais o teu coração. Também olhe aonde você vai viver este tempo, na sua paróquia, na sua realidade, aí ou conosco aqui na comunidade, mas viva nesta profundidade que Deus tem nos convidado nos últimos tempos. Bom, quero pegar com vocês a palavra que está em Mateus, capítulo 26, do versículo 14 ao 25. Diz assim: Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos se aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. E eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante pensarmos nessa traição de Judas, né? Há alguns evangelhos apócrifos que falam justamente que Judas gostaria, que Jesus se manifestasse a Israel. Era como que, no fundo, Judas quisesse que este Salvador, este Rei, este Libertador, como os judeus pensavam que deveria ser o Messias, alguém que lutasse pelo seu povo, devesse se manifestar. E o que ele estava fazendo? À medida que eu pressionasse, ele deveria agir, ele deveria fazer alguma coisa, afinal de contas ele é Deus. Foi a mesma proposta que quando Jesus, depois de pregado na cruz, fizeram a ele: salva a ti mesmo. Ou seja, se você é Deus, se você tem o poder, se você é o enviado, se você é o escolhido, nada vai te deter. Então, se nós fizermos algo contra você, você vai manifestar o seu poder. Vai manifestar o quanto você é glorioso. Isso eu lembro muito da Eucaristia, né? Porque quando você deixa a partícula cair no chão, e acontece com as pessoas involuntariamente ou voluntariamente para algumas pessoas que infelizmente querem profanar a Eucaristia, e aí elas veem aquele pão que cai como pão, que não acontece nada de sobrenatural, e ele muitas vezes ali sofre à medida que deixou-se ser conduzido como pão, como um ser humano, como na sua humanidade Cristo deixa de ser conduzido. Porém, nós muitas vezes o que nós queremos? Nós queremos que as coisas aconteçam, que Deus faça alguma coisa, porque nós não aguentamos mais esperar. Nos últimos tempos, eu tenho lidado muito com uma situação de jovens mulheres que estão ali com seus 35, 36 anos e dizem assim: Padre, não encontrei uma pessoa
que pudesse casar, pudesse ter um relacionamento e de ter uma família. Mas eu já estou com 35 anos, Padre. Se eu espero mais, eu provavelmente não vou ter filhos. Não vou poder ter a maternidade que eu tanto sonho. Olha só que sofrimento. E aí, alguma dessas mulheres começaram a cair no pecado. E eu não falo isso para uma, talvez até uma ou outra possa estar me ouvindo. Eu falo isso porque são várias. E aí você percebe um movimento. Começam a buscar fora da igreja, começam a buscar nas baladas alguém que queira ter um relacionamento com ela. E aí, lógico, acompanhado de tudo isso, vem todo o coquetel, né? Coquetel do demônio. Né? Então, relacionamento, sexo antes do casamento, né? Toda a pornografia, sexualidade à flor da pele, vem todas essas coisas juntas, né? Porque a coisa vem sempre, né? Não vem sutilmente e se transforma realmente num coquetel, num portfólio de pecados. Bom, e aí a pessoa acaba se envolvendo nisso, em busca de encontrar alguém, de ser querida, de ser amada por alguém. O que está acontecendo aí? Está dizendo, este tempo que Deus está fazendo eu esperar, pode ser um tempo que eu não possa ter aquilo que eu quero. E o que a pessoa quer é uma coisa muito boa, que é ter família e ter filhos. E é muito compreensível. Mas entendi que aqui é como se ela quisesse forçar o tempo de Deus. Forçar que Deus possa se mover, já que até agora Ele não fez nada, não me trouxe a pessoa. Aquele jeitinho que você dá lá no seu trabalho, com aquelas pequenas, sabe? Quantas vezes, aqui eu estou fazendo uma pequena denúncia de confessionários, né? Como as pessoas, com muita facilidade, dizem assim, padre, fiz um pequeno pecadinho lá no meu trabalho, porque senão ia ter que ficar explicando isso, ia ter que falar aquilo outro, aquela pessoa não ia aceitar. Padre, olha, para não evitar uma confusão maior, contei uma pequena mentira. E aí você percebe que não tem arrependimento nenhum, né? E aí é complicadíssimo, porque sem arrependimento não há perdão dos pecados. Ou seja, eu tomo o protagonismo, me coloco na frente de Deus. É muito sutil, mas isso começa a acontecer nos relacionamentos de trabalho, que são mais comuns, depois começa a acontecer com o marido. Olha, e aí eu vi situações assim, de casais que estão vivendo um verdadeiro inferno, porque a namorada, a esposa, pegou o namorado, né, o esposo, com pequenas mentiras. Aquelas pequenas mentiras, sabe o que vai fazendo? Vai colocando no coração daquela outra pessoa que vê você mentindo, que talvez você minta com mais outras coisas piores ainda para ela. E o que isso vai fazendo? Quebra a confiança com toda certeza, porque quem começa mentindo pequeno provavelmente não vai ter pudor ao adulterar e mentir também com outras coisas. Provavelmente. E aí você perde as coisas. Perde o caminho. Por que as coisas têm que ser ao seu tempo, em vez de serem corretas? E não tiro aqui o sofrimento das pessoas, nem a angústia. Mas no fundo, Deus está nos chamando a uma verdadeira confiança nele. Jesus está indo para o colo do Pai. Escolheu confiar sem limite no Pai. Isso não evitou que ele sofresse. Mas ele olhou para o Pai. Meus queridos, não podemos evitar alguns sofrimentos. Talvez o seu evitar sofrimentos agora não evitarão os sofrimentos depois por causa das mentiras, das manipulações e da falta de amor. Tudo porque você quer as coisas no seu tempo, que não podem ser, muitas vezes, o tempo de Deus. Porque quando é do tempo de Deus, as coisas trabalham sobre uma paz, mesmo em meio a sofrimentos. Pense um pouquinho,
Vamos junto, preparamos para o tríduo pascal. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.